Both Michael and Coco used a modified version of American Sign Language due to the musculoskeletal differences between gorillas and humans. When asked about his mother, Michael told Penny a very disturbing story. He signed noise, trouble, and cut net. Os seres humanos têm a tendência de superestimar nossa posição no topo da cadeia alimentar. Temos certeza que somos os mais inteligentes do mundo sem questionar o que nos distingue. Será a persistência de objetos, capacidade de planejamento, uso de ferramentas, ou o fato de que os humanos constroem relações sociais complexas? Outras espécies animais têm algumas dessas características e outras têm todas elas. A sobrevivência de muitas espécies seria impossível sem sua inteligência particular. Muitos animais são capazes de navegar com segurança em sua área e buscar alimento, aprendendo a reconhecer caminhos e marcos distintos ao longo do caminho. Para evitar se tornar uma refeição, alguns devem se lembrar de táticas para esquivar e enganar os predadores. E muitos animais desenvolvem inteligência emocional que pode surpreendê-lo. Mas e se disséssemos que existe um gorila que domina a linguagem dos sinais e revela algo bem perturbador? Como isso é possível? Fica até o fim para saber tudo sobre esta trágica história. Michael, o gorila, nasceu na África, tornou-se órfão e chegou do zoológico de Viena para a Fundação Gorila nos Estados Unidos aos 3 anos de idade, juntando-se a Coco, outra fêmea gorila, quando ela tinha 6 anos. Michael possuía um vocabulário funcional de aproximadamente 600 sinais na língua americana de sinais que havia aprendido com Coco, com a doutora Francine Patterson, a quem os gorilas se referiam usando o sinal Penny, e com outros funcionários da Universidade de Stanford. Michael passou a maior parte da sua vida em Woodside, na Califórnia, onde ganhou fama como celebridade local e pintor conhecido por suas obras abstratas vibrantes e coloridas. A cor favorita de Michael era o amarelo, e ele gostava de ver a Sesame Street e o Mr. Rogers. Ele gostava de ver fotos e ouvir Luciano Pavarotti. Michael também gostava de pintar e levava isso a sério, ao contrário de Coco, que pintava por diversão. Os pais de Michael foram assassinados quando ele era recém-nascido. De acordo com o filme Coco, Conversa com um Gorila, seus donos pensavam que ele estava tentando explicar a morte de sua mãe às mãos dos caçadores furtivos através da linguagem de sinais. Ele foi levado para viver com Coco em Stanford quando tinha 3 anos. Em seu primeiro ano na Fundação Gorila, Michael aprendeu 20 palavras. O seguinte é um exemplo da descrição de Michael de um evento que os humanos na The Gorilla Foundation acreditam ser a morte de sua mãe por caçadores furtivos de carne de mato quando ele era jovem. Esmagar, carne, gorila, boca, dente, chorar, barulho afiado alto, mal, penso, confusão, olhar, rosto, cortar, pescoço, buraco. Tanto Michael e a Coco usaram a palavra fedor para se referir a flores e eles usavam a palavra lábio para se referir à garota. Os dois gorilas usaram uma versão modificada dos sinais da língua de sinais americana, que foram modificados por suas habilidades físicas. Isso foi necessário devido ao fato de que humanos e macacos têm estruturas músculo-esqueléticas fundamentalmente diferentes. Os surdos que usam a linguagem dos sinais frequentemente criam novos sinais combinando 2 ou mais sinais existentes para representar uma noção para a qual eles ainda não têm o sinal. Além disso, os sinais são às vezes repetidos ou enfatizados de forma exagerada para transmitir ênfase. As estratégias de repetição, exagero e desenvolvimento de novos sinais através da combinação de sinais existentes também são utilizadas pelos chamados signatários símio. Infelizmente, Michael morreu no ano 2000 aos 27 anos de idade. Entretanto, os pesquisadores continuam a aprender e se inspirar nele. Através de sua vida, seu efeito contínuo sobre Coco, a enorme quantidade de dados que reuniram sobre ele e a incrível pesquisa cerebral atual que fornece um contexto biológico para a sua incrível inteligência e sensibilidade. A capacidade de Michael de sinalizar para a execução de sua mãe demonstra como os gorilas não só são capazes de comunicar seus desejos e necessidades, mas também de olhar para trás e refletir sobre as memórias. Estas criaturas extraordinariamente inteligentes estão conscientes da dor e têm sentimentos sobre os acontecimentos de suas vidas. Coco, também morta mais tarde durante o sono aos 46 anos, segundo a Fundação Gorila, tornou-se uma celebridade internacional durante a sua vida. Com um repertório de mais de 1000 sinais e a capacidade de compreender 2000 palavras de inglês falado, Coco apareceu na capa da revista National Geographic 2 vezes. A primeira vez em outubro de 1978, com uma imagem de si mesma em um espelho, fazendo delas talvez um dos primeiros animais a fazer uma selfie.
Ela também apareceu na capa pela segunda vez em janeiro de 85 em uma história sobre Coco e seu querido gatinho. Como um membro mais divulgado da população de gorilas da planície ocidental em perigo de extinção, Coco ajudou a aumentar a conscientização para o sofrimento de sua espécie. Por ser inteligente o suficiente para compreender e usar aspectos de nossa linguagem, Coco pode nos mostrar do que todos os grandes símios são capazes, raciocinar sobre seu mundo e amar e lamentar os outros seres aos quais se apegam. Diz por e-mail Barbara King, professora emerita de antropologia na Faculdade de Guilherme e Maria. Igualmente importante, porém, ela aumentou nossa consciência dos custos para os indivíduos animais de nossa curiosidade científica sobre outras vidas sencientes, disse King, autor de How Animals Grieve. Mesmo quando celebramos sua vida, devemos lembrar que Coco foi feita para viver em confinamento de uma forma altamente antinatural desde a sua infância até a sua morte. A pesquisa e a interação com Coco e Michael, bem como outros gorilas, provaram que os grandes símios têm habilidades linguísticas comparáveis às das crianças pequenas. Ensinar Coco e outros animais a linguagem dos sinais, em vez de tentar a comunicação verbal, foi um grande salto em frente, segundo Annie Russin, pesquisadora da Universidade de York. A atitude de Coco exibia emoções semelhantes às dos humanos, além da linguagem. Entre as numerosas características humanas que distinguiram Coco estava seu senso de humor, assim como uma malícia brincalhona. Além de Michael e Coco, há alguns animais adicionais que possuem um alto nível de inteligência. Um dos animais mais inteligentes é o nosso parente genético mais próximo. Os chimpanzés são nativos da África subsaariana e compartilham 98% do seu DNA com os humanos. Eles são usuários habilidosos de ferramentas e os chimpanzés têm sido observados improvisando ferramentas a partir de itens disponíveis para fazer o que eles precisam. Estes grandes símios também usam estratégias psicológicas dentro de suas próprias famílias e vão persuadir outros a completar suas tarefas específicas. Cientistas descobriram membros adultos de uma unidade familiar ensinando filhotes linguagem gestual, o que é um fato único em relação aos chimpanzés. O aspecto mais intrigante dessa revelação é que não houve qualquer intervenção ou encorajamento humano. Os chimpanzés ensinavam a linguagem gestual às crianças e a utilizavam para se comunicarem entre si. Um vídeo de um chimpanzé rolando pelo Instagram tornou-se recentemente viral na internet. Entretanto, não foi surpresa para os pesquisadores primatas que estão cientes de quão inteligentes são nossos parentes mais próximos. E estava longe de ser o primeiro chimpanzé a cativar a atenção do público com habilidades extraordinárias. Washoe, o chimpanzé, tornou-se o primeiro não-humano a adquirir a linguagem gestual americana nos anos 70. Os cientistas comportamentais lhe ensinaram 350 sinais e ela foi rapidamente capaz de compor conversas básicas. No entanto, em 1982, ela surpreendeu seus tratadores demonstrando empatia e angústia de mãe pela perda de uma criança. Washoe, que na época tinha 17 anos, tinha crescido perto de uma voluntária grávida chamada Cat Beach, que trabalhava no campus da sua universidade em Washington. O chimpanzé adorava Cat e fazia um gesto para sua barriga protuberante e exclamava "bebê". Ela estava grávida, mas havia abortado os 2 filhos, um devido a uma anomalia cardíaca e outro devido a uma doença respiratória. Como resultado, ela desenvolveu depressão, mas a barriga crescente de Cat despertou seu interesse. Washoe ficou claramente perplexa e perturbada quando Cat parou inesperadamente de visitar. Washoe já estava grávida quando voltou algumas semanas depois, e ela não deu atenção a Cat. Então Cat pediu desculpas a Washoe e decidiu dizer a ela a verdade, que ela havia abortado. Como resultado, ela fez o sinal "meu bebê morreu". Washoe olhou para ela, depois para baixo. Ela finalmente olhou Cat nos olhos novamente e fez o sinal "chorar", acariciando seu rosto e arrastando seu dedo pelo caminho que uma lágrima faria em uma pessoa. Apesar do fato de que os chimpanzés não choram, e quando Cat se preparou para partir aquele dia, Washoe disse: "Por favor, me dê um abraço". Foi um momento notável e uma história verdadeiramente notável. Continuando, os golfinhos roás são uma espécie significantemente mais inteligentes que os chimpanzés. Quão inteligente é um golfinho? Para ser honesto, depende. Existem mais de 8 espécies de golfinhos, mas o golfinho roás corvineiro é o mais inteligente de todos eles. Eles têm o maior tamanho cerebral de qualquer espécie de golfinho e são os únicos golfinhos sem vértebras cervicais fundidas, o que lhes permite fazer gestos de cabeça semelhantes aos da cabeça humana. Os golfinhos podem reconhecer-se em espelhos, notar marcas desconhecidas em seus corpos em um reflexo, reconhecer cenas na TV e ter uma memória excepcional. Os golfinhos têm sido encontrados para se lembrar dos gritos de seus companheiros mesmo depois de estarem separados por mais de 20 anos. Eles têm um vocabulário que é único para a espécie, mas quando se deparam com outras espécies de golfinhos, eles se convertem em uma linguagem comum para se comunicarem uns com os outros.
Eles também têm sido vistos trabalhando em conjunto com membros de outras espécies, como humanos e falsas baleias assassinas a fim de caçar de forma mais eficiente. O orangotango, como os chimpanzés, podem usar ferramentas, adquirir linguagem de sinais e têm estruturas sociais sofisticadas que têm rituais. O que realmente os distingue é a capacidade cognitiva de compreender o porquê ou o raciocínio por trás de uma determinada ação. Um orangotango em cativeiro aprendeu como usar ferramentas e como construir uma estrutura básica. Quando os pesquisadores o libertaram na natureza, viram o mesmo orangotango criando ferramentas a partir do que ele poderia encontrar e depois erguendo uma estrutura semelhante para se proteger da chuva. Dado que ele compartilha quase 97% do seu DNA com os humanos, não é de se admirar que o orangotango seja tão inteligente. Quando comparado com outras espécies animais, seu uso de ferramentas é inigualável. Eles podem ser ensinados a usar um martelo e pregos, e os orangotangos aprenderam até mesmo a sifonar líquidos usando uma mangueira. Eles são os nativos da Indonésia e estão criticamente ameaçados devido à perda de habitat. Vamos ouvir o que você pensa sobre essas espécies nos comentários abaixo.